Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Olha Cast Agro. Eu já quero te convidar para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e também já deixar o seu like, que eu sei que você vai curtir muito esse assunto aqui de hoje, viu? Nós vamos falar sobre a produção de maravalha. Você sabe como é que é feito isso? Como é que é o manejo? A Camila já traz essas informações para você. Mas antes, eu quero agradecer os nossos parceiros, quero agradecer especialmente mesmo a Iveco, a Covese, que está conosco aqui a partir do Grupo Zilli. Eles são especialistas em transportes. Aqui em Rio Verde nós temos uma concessionária Iveco, se você precisar de máquinas superpotentes e ainda econômicas, é só falar com o Zezinho, dar uma chegadinha ali perto da BR-060. Agora, gente, pensando aí em aço, em dobra, em chapas de aço e inox, tem que procurar a Tec Aço. O Bruno Carmo e o Lobão são empresas tradicionais aqui em Rio Verde, né? São tradicionais ao fornecer esses serviços e produtos aí de estruturas metálicas. Eles atendem grandes empresas, como por exemplo a Rumo, como a Comigo, mas também o consumidor final. Precisou, é só falar com a Tec Aço. Continuo agradecendo também a PetroRio, que faz a distribuição de diesel e também a venda de lubrificantes e abastecimento de gerador. Precisou de qualquer quantidade de diesel ou de lubrificantes, eles levam até você. A EcoPower, energia solar, é nosso parceiro também desde sempre, que te ajuda aí, né, a produzir energia sustentável e você ainda economizar dinheiro. Quem é que não quer economizar nessa época? Para propriedades rurais, eles têm diversos projetos especiais. Agora a gente vai pro bate-papo, é só rodar a vinheta. Estamos recebendo Camila Laida, muito obrigada pela sua presença. Eu fiquei também no pé dela, eu fico no pé desse povo. Obrigada, Wayne. Eu que agradeço a participação. Eu que agradeço. Olha, a Camila, ela é médica veterinária, empresária, produtora rural e está aqui conosco hoje para contar um pouquinho da sua atividade. Mas antes de a gente entrar na questão da propriedade mesmo, da atividade da fazenda da Maravalha, eu queria conhecer um pouco mais a sua história. Eu vi dizer que você começou a aprender a dirigir num trator, é isso mesmo? É isso mesmo. O primeiro carro, vamos dizer assim, né, que eu aprendi a dirigir foi um trator. Eu acho que eu tinha aí uns 10, 11 anos. Né? Meu pai sempre incentivou a gente a estar em atividade e também a ajudar mesmo, né? E na lida? Na lida diária mesmo. E como é que é essa geração de produtores, pecuaristas, hein, Camila? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sou a 6ª geração de uma família de produtores, com tradição na pecuária, né? A fazenda começou aí com o pai da minha tataravó, não sei nem como que fala. E aí... Em que lugar? Rio Verde mesmo. Aqui mesmo? Aqui mesmo, município de Rio Verde. E aí ela começou a minha tataravó assumiu a propriedade depois e aí começou uma sequência de gerações com mulheres muito atuantes, inclusive. Então eu tenho grandes referências aí no agro, como de homens e de mulheres, né, de produtores mesmo. E lá na família, todo mundo envolvido na atividade? Porque às vezes assim, tem famílias que o pessoal tem 2, 3 ali, um só distou, vai para outro ramo, totalmente fora. Como é que era na família de vocês? Não, praticamente todos envolvidos. Os que não estão envolvidos trabalham com áreas envolvidas, né? Igual o meu irmão, ele não está atuando 100% na propriedade rural, mas ele tem uma parte de gestão, né? De informatização da propriedade, é responsabilidade dele. E você? Qual que é o seu papel? Já soube que o seu papel é muito importante lá dentro. Qual que é o seu papel dentro da propriedade? Então, cada dia eu ganho um espacinho a mais, né, dentro da propriedade, que a gente trabalha em família, né? Uhum. Somos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu tô na parte operacional mesmo, no dia a dia, né, em toda a parte de produção e também comercialização. E o seu pai e a sua mãe ficam em qual área? A sua mãe e a sua irmã, na verdade? A minha irmã, ela faz todo o financeiro e a minha mãe é a administradora, né? Vamos dizer assim, eu falo que é a chefa. Manda em todo mundo. Esse trabalho em família, ele traz uma certa segurança, Camila? De confiar no trabalho do outro, do que o outro está executando também. Porque às vezes dá certo e às vezes a gente sabe que não dá certo, né?
Então, o trabalho em família não é fácil. A gente tem que estar ali sabendo separar realmente o profissional do pessoal para não confundir, né? E separar as funções para poder dar certo mesmo. Então, a gente tem que encarar a propriedade como uma empresa mesmo, cada um assumindo suas responsabilidades, mas assim, é muito prazeroso. Então, dá assim, uma certa confiança, dividir as funções e saber que é um patrimônio assim, familiar. Então, trabalhar em família, para mim, é muito prazeroso. Tá todo mundo crescendo junto, né? Com certeza. E aí, falando em crescer junto, como é que foi então essa etapa antes de vocês chegarem na produção de eucalipto? Era só pecuária, era gado de corte? Como é que funcionava? Era só pecuária, gado de corte. Também teve uma época que trabalhamos com leite, né? Mas foi por pouco tempo. E aí a gente começou primeiro com a granja de suínos. Integrados? Integrados, isso. E depois com a produção de eucalipto. Na verdade, foi mais ou menos na mesma época, né? Até meu avô foi um pouco resistente, porque tradição pecuarista, né? Não queria muito diversificar as atividades. E aí a gente foi implantando, aos pouquinhos foi implantando até chegar na diversificação que tem hoje. Que eu queria ouvir um pouco de você a respeito disso, que às vezes a gente tem não só pequenos, mas também médios empresários, né? Trabalhando aí apenas com um ramo de atividade. Como é que você vê essa relação de diversificação de renda? Eu acho super favorável, né? Eu sou de acordo com a diversificação, porque às vezes o mercado não tá bom, aí tem outro para suprir, né? Só que a gente tem que fazer a gestão de cada atividade separada, de maneira individual, para a gente ver a questão de custos, né? Se a atividade está se pagando, porque às vezes uma tá absorvendo o lucro da outra, então. Mas eu acho que a gente tem que diversificar, sim. Vocês continuam com a produção de suínos também? Sim. Suínos, a pecuária de corte e o eucalipto e agora a maravalha. Então vamos falar um pouquinho de maravalha. Que eu falei para ela falei para algumas pessoas que nós gravaríamos, né? Nós teríamos podcast, o pessoal, mas o que é isso, né? Às vezes não sabe por esse nome, né, Camila? Não. A maravalha é a raspa da madeira, né? No caso, a raspa do eucalipto, e é usada para cama de frango, cama de composto, né? De vacas de leite, aras, para forragem mesmo em geral, e também para composteira. Então, é o eucalipto triturado, raspado? Isso. Raspado. Raspado mesmo. E aí, como é que funcionou o início dessa atividade? Por que despertou em vocês em produzir isso? A gente sabe que não é muito comum. Na verdade, surgiu de uma necessidade. Como a gente tem a granja de suínos, sempre tinha a falta de maravalha para compostagem. Então, aí buscava em serralheria, né, aqueles restos de serragem, mas mesmo assim estava em falta. Aí, como a gente tinha um eucalipto, e até foi meu pai que foi percebendo, tinha muitas pontas de eucalipto que ficava. E virava matéria orgânica, mas a longo prazo, né? Aquelas pontinhas do eucalipto, que não servia para lenha, por ser fina. E aí a gente começou a ver o que ia fazer com aquilo, com aquele desperdício, vamos dizer assim, né? Mas aí meu pai comprou uma máquina para fazer o teste para nós mesmo, e aí foi dando certo. Aí resolvemos abrir para o mercado. E aí foi dando certo, muita gente procurando, e a gente começou a investir nessa área justamente por ter a matéria-prima. Por isso que você falou que são duas indústrias, uma na fazenda e tem uma outra aqui. Isso. Então, a da fazenda a gente usa só para compostagem, porque matéria, a produção é in natura, né? A maravalha ela não passa por tratamento. E aqui da cidade a gente faz o tratamento térmico, esteriliza, né? Ela livre de bactérias e fungos. E é usada para cama. E quantos hectares que vocês têm de plantação de eucalipto lá? Hoje tem 150. E como é que é essa rotatividade, né? Manter esse produto sempre disponível para o mercado. A gente sabe que o eucalipto leva um tempo. Tem gente que fala que é até herança, né? Vai deixar de herança para o outro, brinca. Poupança. Pois é. Para maravalha, quanto tempo mais ou menos que ele leva para poder estar disponível, assim, para ser cortado e comercializado? Normalmente é o prazo mesmo para lenha, de 6 anos. Só que agora a gente está fazendo os testes
com 4 anos já está sendo produtivo. A Maravalha está rendendo com 4 anos o corte de eucalipto, mas a média mesmo é 6 anos. Então a gente tem vários talhões lá, de várias idades, que dá para fazer esse rodízio. E um pé de eucalipto depois você consegue com que ele produza novamente? Isso, a gente tem 2 cortes. Corta o primeiro, aí ele é reconduzido, né? Ele nasce novamente, a gente reconduz ele e faz o segundo corte. O terceiro já não é viável, aí a gente já replanta. A produção de eucalipto, ela é um desafio à parte? É, desafio grande, muito desafiador. O que é a principal, assim, porque a gente percebe que não há muitas empresas ou propriedades que investem nisso. Por que, Camila? O eucalipto, ele teve um boom uns anos atrás, só que aí todo mundo, né, tinha até aquela música, vou plantar um eucalipto para ficar rico, né? Aí todo mundo resolveu plantar eucalipto, só que aí o mercado, né, veio e caiu, então ficou uma atividade, assim, desvalorizada. Caiu muito o preço do eucalipto na época e muita gente saiu da atividade. Hoje, ninguém quer voltar. Porque tem os mitos também, né, de secar a água do solo, os tocos também depois, se quiser fazer uma lavoura de soja, de grãos, né, também tem essa questão dos tocos depois para tirar. Então, assim, tem esses desafios que às vezes o produtor não quer encarar, mas quem planta eucalipto, o produtor que ficou na atividade, ele tá aí próspero, né? O tempo de início de retorno, você acredita também que é um certo impedidor, limitador para quem talvez não está na atividade, mas quer ingressar? Não, só daqui tantos anos que eu vou conseguir. Porque alguma atividade, às vezes, você for comprar, por exemplo, gado de corte, né? Colocar na propriedade, daqui a pouco, quando ele parir, você já tem um retorno ali. Você acha que esse tempo também é um filtro? Sim, o tempo também é um empecilho mesmo. Porque o retorno na média, é daqui 6 anos, né, que eu vou ter o retorno. E aí tem que esperar isso, mas vai vir, né? Mas vai vir. Que aí junto também com aquilo que você falou, né, da diversificação de renda. Se você tem uma outra atividade paralela, ela não vai ser seu carro-chefe. E aí, quando ela começar a dar. Mas lá na propriedade de vocês, a empresa já é a principal, né, produtora. Sim, hoje a indústria ela é o carro-chefe, né, da propriedade. Toda a matéria-prima todo o eucalipto é destinado para a indústria. Então, hoje o carro-chefe é a plantação de eucalipto. E como que é o mercado? Vamos pensar de uma maneira mais Goiás e depois Brasil, né, de demanda e de produção também de Maravalha. É grande, a demanda é grande, a gente não consegue atender toda a região. Nós atendemos aqui em Rio Verde, Jataí, alguns Mineiros e Paraúna. Então, assim, tem muitas granjas e todas elas utilizam Maravalha. A BRF já utiliza só Maravalha, algumas outras empresas ainda usam palha de arroz, mas estão todos migrando para Maravalha, justamente porque a Maravalha tem como ter um controle biosanitário melhor do que a palha de arroz, né? Então, o mercado é grande. E não tem muitas empresas em Goiás, muitas famílias produzindo Maravalha? Não, em Goiás são poucas. Tem que importar? Tem que importar, às vezes tem que importar. Do sul, né? Nossa. E como é que funciona? Depois da produção, você já tem os destinos certos? Essa compra é feita aqui em Rio Verde mesmo, na própria empresa? Vocês encaminham para os lugares? Sim. Na verdade, nossa venda hoje é toda... destinada. É toda destinada. Já tem... Nossa produção de hoje já tá toda comprometida. Nossa. E a venda é feita aqui em Rio Verde mesmo, na indústria, via telefone, né? Hoje o produtor quer facilidade, então... E aí o produto a gente entrega lá na propriedade. E é comercializado em quilos? Não, em metros cúbicos. Metros cúbicos. E como que é essa produção de vocês? Vocês já fizeram a média de produção anual ou mensal? Nós produzimos hoje em torno de 5.000 metros cúbicos por mês.
isso dentro que você espera chegar já tá no auge, não tá? Que eu sei que vocês têm expectativas grandes, né? Sempre crescer. Nós pretendemos dobrar essa produção. Espero que em curto prazo, porque a demanda realmente é grande. Entendi. Então, tem mercado, né? E para isso, vai ser preciso fazer investimentos em pessoal e maquinário? Principalmente em maquinário. Eu consigo dobrar a produção se eu aumentar o meu maquinário usando a mesma quantidade de pessoal. A gente estava falando de capacitação, né, Camila? Como é que funciona num setor em que a gente sabe que não é tão simples assim essa capacitação desse profissional? Essa capacitação a gente tem que fazer dentro da indústria, né? Não tem mão de obra especializada nessa área. A gente tem que importar às vezes e treinar o nosso pessoal mesmo. E aí, nesse caso, as empresas que fornecem as máquinas dão apoio para vocês nisso? Sim. São elas que dão todo o apoio. Às vezes a gente solicita um técnico dos fornecedores, né, justamente para treinar o nosso pessoal. Camila também ganhou o prêmio Mulheres do Agro 2020. Nessa época eu já estava no pé dela. Por causa do prêmio. Conta pra gente um pouquinho quem foi essa experiência, em qual categoria que você ganhou. Eu fui finalista na categoria média propriedade, justamente por ter essa diversificação de atividade, né, o foco na integração lá de pecuária floresta e também na produção de maravalha. E assim, foi uma experiência fantástica, porque eu não esperava e ter esse reconhecimento, né, da atuação da mulher no campo é muito bom. E também incentivar outras mulheres, né? Porque tem muitas mulheres que ficam, vamos dizer assim, nos bastidores, sim, né? E não são as protagonistas. E, na verdade, quando você vai ver a fundo a história dela, ela é a protagonista da história, quem faz tudo, né? E acaba não se sentindo merecedora, né? A gente vê muito isso. Nessa época, eu procurei vocês também, porque pesquiso sobre mulheres no agronegócio, né? Como que é a visibilidade dessa mulher no agronegócio? A gente vê que desde o passado a mulher estava lá, lado a lado com o homem, mas às vezes quando ela ia contar a história, ela era contada ou representada por um homem, mesmo os dois trabalhando igual, de maneira igual, né? E ainda assim, aquilo que você falou, quando era ela à frente, às vezes ela não era valorizada como tal. E o prêmio, né, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio também, ele vem muito para dar essa visibilidade, né, Camila? Isso, ele traz realmente esse reconhecimento e também para as mulheres se enxergarem, né, mesmo, né, à frente da atividade que elas desenvolvem, para elas mesmo se olharem no espelho e verem que são capazes mesmo de estar à frente de uma propriedade rural, e não só à frente, né, lado a lado, né, que a gente não quer ser melhor que ninguém, que nenhum homem, mas tá ali junto, lado a lado. A gente teve durante a pandemia o congresso online, agora vai retomar presencial, eu acredito que vai vir com tudo esse ano de novo, hein? Ah, com certeza vai vir para arrebentar mesmo. E aqui em Rio Verde a gente também tem os grupos, né? Tem o grupo do Sindicato Rural de Mulheres, tem a comissão da Comigo. Agora há pouco na Tecnoshow a gente teve Teca Vendramini aqui também, né? Participando. Essa busca por mais capacitação, por mais informação, é o caminho para o fortalecimento, Camila? Ah, com certeza. Capacitação é tudo e esses grupos, né? Eu faço parte da comissão de produtores do sindicato. É de extrema importância mesmo para troca de experiência, para buscar mais conhecimento, para conversar, network, né? Ver o que deu certo na propriedade do outro, que talvez possa trazer para a nossa realidade, né? Então, com certeza esse é o caminho mesmo. A Camila esses dias estreou uma campanha publicitária. Conte-nos a respeito disso. Como foi isso, gente? Pois é, eu recebi o convite da S10. Foi muito, muito bom mesmo. É sempre prazeroso falar da minha história, falar da minha família,
da propriedade e levar, né, mais voz de produtor, né, do campo para outras pessoas, né, para quem não conhece, levar um pouquinho de informação é muito bom. E foi uma campanha nacional, né? Isso, foi nacional. E eu sempre sou aquela que quero saber dos bastidores. Quero saber dos bastidores. Como é que a S10 te encontrou aqui e te convidou para isso? Foi através do prêmio Mulheres do Agro. Olha só, o quanto que é interessante, né? Muito interessante. Traz muita visibilidade, né? E reconhecimento. Então, o pessoal procura mesmo. E você é jovem, você tem quantos anos? 32. Ai, tô falando? Muito jovem. Começando aí na sucessão planejada. Sucessão planejada. Eu tive há pouco tempo conversando com o André Schwenning aqui, e aí ele contou justamente dessa sucessão familiar, que a gente viu o processo da família deles, né? E aí eu falei pra ele, deu certo? Ele falou, é claro, a gente estudou muito, a gente planejou muito, não deixou acontecer lá, criticou um pouco o modelo que tem no Brasil, que às vezes espera a coisa acontecer, encara a morte de uma maneira diferente do que em outros países. Exatamente. Espera acontecer para poder assumir, aí depois não sabe o que fazer. Eu acho que tem que ser tudo planejado mesmo. Infelizmente, a gente tem que pensar que daqui a um tempo nós não vamos ter nossos pais, nossos avós para dar todo o suporte. Então, acho que tem que ser tudo planejado mesmo. E você também Camila, a gente é pra frente. Clube de tiro, eu queria saber um pouco desse seu hobby, assim, no clube de tiro. Não, ainda tô começando, engatinhando ainda. Engateando em áreas que te trazem um pouco de adrenalina, não é isso? Traz, com certeza. É sempre bom aprender coisas novas, né? E eu gostei bastante desse hobby. Ainda tô começando aí. Tem alguém na família ou alguém te incentivou? Não, meu avô que gosta. Meu avô Era caçada aquelas na propriedade mesmo ou é tiro mesmo? Não, só na propriedade mesmo. Ele sempre gostou de estar ali equipado. E na caça, assim, né? Na precaução mesmo. E ele gosta. E ele fica falando. Aí eu fui conhecer um pouco mais, fiz alguns cursos e tô aí, começando. Aí aqui também tem clube de mulheres, assim. Mulheres participam com grupos, né, em clube de tiro. Tô falando isso porque eu tenho uma bem pertinho de mim que faz também, gosta. No início a gente ficou meio assustada, a gente assusta um pouco, mas ela vai mexer com isso, mãe. Aí depois a gente viu que na verdade era um esporte mesmo, uma forma também de distração de outra maneira, né, Camila? Sim, é um esporte, como qualquer outro. E é muito bom para esparecer também. A gente aprende muita coisa disciplinar também, né? Aprende bastante coisa, assim, para a vida da gente, né? Uhum. Camila, você tem ainda algumas frases que você costuma usar, que eu estava percebendo, que é sou do campo à indústria. Queria que você comentasse um pouco a respeito disso daí, de qual é esse sentimento que você tem, porque às vezes a gente produz uma coisa, o outro vai lá, industrializa, comercializa e tem um valor agregado no final, né? Como que é? Por que você diz que você é do campo à indústria? Porque a gente produz desde a matéria-prima até o produto final, que eu acho mais interessante ainda, que ele volta para o produtor rural. Que eu não vendo ele para o mercado final, né? Para o consumidor final, aliás. Ele volta para o produtor rural. Então, eu sinto muito prazer nessa produção, porque eu sou produtora, conheço as dores, né, os trabalhos do produtor rural, industrializo aquilo, agrego um valor naquele produto e ele volta para o produtor rural. Então, eu acho muito interessante isso e sempre gostei, né? Eu sou do agro à indústria, que faz parte do agro. Na minha concepção, a indústria faz parte do agro. É um ciclo ali, né? É um ciclo. E aí, falando desse ciclo, esse ano a gente está vendo aí, a gente está no meio da safrinha, né? Vamos dizer assim, com os produtores enfrentando, né? Algumas intempéries climáticas aí, alguns já falando em perdas, né? Ou diminuição de produção e produtividade aqui.
lidar com isso na área de vocês, na produção de eucalipto, ela interfere muito ou não? Eu falo as intempéries mesmo. Sim, interfere bastante. A gente tem que saber saber lidar com essas intercorrências, né? Não tem o que fazer, a gente tem que saber lidar. É uma empresa a céu aberto, então a gente está susceptível a tudo, né? Então a gente também na nossa produção tem. É claro que na safra, quando é um ciclo menor, né? Acaba que talvez não tenha muito o que se fazer. Na produção de eucalipto, a gente tenta minimizar esses impactos. E na criação de suínos? Porque os custos dos insumos, da ração, do que é fornecido ali, sempre tem um ciclo, às vezes até... Eu já ouvi falar em alguns anos aqui em Rio Verde, não sei também, às vezes o produtor às vezes é um pouco cético, né, ali ao dizer, mas que estava sendo quase que inviável. Como que está isso hoje no mercado na produção de suínos? Então, como é no sistema de integração, acaba que a gente tem aquele sistema de parceria, né, com a integradora. Não muda muito, né? Acaba que absorve um pouco, mas assim, diminui. Diminui se o mercado tá ruim, diminui pra gente também. Mas assim, como se fosse particular, aí eu acho que seria... Os impactos seriam maiores. Olha, a gente está caminhando já para o fim da nossa entrevista, mas eu queria comentar com você, Camila, a respeito dessa atuação feminina no mercado de agronegócio mesmo, e ainda de pessoas jovens, trazendo a gestão sistematizada, né? Não é criticar quem ainda estava com um trabalho mais, talvez, manual, mas como é que funciona esse pensamento hoje, mais de trazer conhecimentos mais técnicos e uma gestão mais automatizada? Então, eu vejo que principalmente a gestão, ela tem que estar ali a tempo real, né? Porque depende daqueles números, daqueles dados para a gente tomar uma decisão. Então, quanto mais automatizado, mais rápido eu tenho aqueles dados. Então, assim, eu acho que hoje a tendência é essa mesmo, é informatizar, é automatizar, justamente para o produtor conseguir ter tomada de decisões mais rápidas. Ele administrar esses números, essas informações hoje, precisa de ter um certo crivo, né? Porque às vezes tem tanto dado que você nem sabe o que você faz. A gente tem que ter conhecimento, por isso que a gente tem que buscar cada vez mais capacitação. Não adianta ter os números lá e não saber o que fazer. Então a gente tem que buscar cada vez mais capacitação. Antigamente falava que se não estudasse ia para o campo, né? Hoje é o contrário, tem que estudar para ir para o campo. Exatamente, uma boa frase mesmo. Muito boa frase pra gente terminar esse podcast. Camila, muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu espero que o pessoal tenha gostado, porque é uma atividade, como eu te falei, né, que a gente às vezes não tem muito conhecimento. A gente vê tanto falar de soja, de milho, mas a produção de Maravilha fica mais escondidinha ali, né? Sim. Obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Olha, eu quero agradecer a sua audiência aqui conosco nesse episódio. Tenho certeza que você aprendeu um pouco mais sobre o manejo, sobre a produção de eucalipto. Como a Camila brincou aí, né? Quer ficar rico, vai produzir eucalipto. Mas tem que entender muito bem desse assunto. Agradeço também aos nossos parceiros, ao Grupo Zilli, a Covese e a Iveco, você já sabe, tem uma concessionária aqui em Rio Verde. Agradeço também a Tec Aço, ali no DIMP, só chegar lá conversar com o Bruno, com o Lobão. A EcoPower, conversa um pouquinho também com o Fábio ou com a Poliana e a Carla, pessoal de primeira mesmo para poder te atender. E também a TRR PetroRio, só procurar o Zé Carlos ou então o Tiarli. Eu te espero num próximo episódio. Você já curtiu o nosso episódio de hoje? Não? Faz isso agora, é rapidinho, é só um clique. Se você também não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho. Tchau, tchau e até um próximo episódio.